Boa noite a todos, irmãos. Muito bom estarmos juntos mais uma vez nesse culto ao Senhor da Igreja Evangélica Osana em Araçatuba, junto com a Conexão Nikkei de Piedade. E estamos reunidos aqui para louvar o nosso Deus por mais uma semana, com gratidão por mais uma semana que Ele nos deu, que Ele nos cuidou, e realmente louvar a Deus e ouvir a palavra de Deus, né, para que a gente comece mais essa semana com a graça de Deus, buscando a direção de Deus para tudo que a gente for fazer nessa semana, né? Então, gostaríamos de dar início com a leitura de Salmo 34, versículo 18, 34, 18. Em japonês, a senhora Tamai, não sei se ela não chegou ainda, daí a senhora Mariko lê para nós, tá bom? Eu Perto não. está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Mais uma vez, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Amém. Amém. Senhora Marico, por favor. はい。主は心の打ち砕かれた者の近くにおられ、霊の砕かれた者を救われる。Só Amém. 18, né? Só 18, isso, né? Então é um versículo curto, mas ele está falando aqui de uma coisa muito importante, né? Que o nosso Deus, ele está perto daqueles que têm o coração quebrantado. Isso que nós estamos buscando, né? Cada vez mais ter esse coração quebrantado, estar perto do nosso Deus, estar nos chegando mais e mais a Deus, né? Então, a gente quer que o Senhor faça em cada um de nós essa transformação de ter um coração quebrantado, coração contrito, um coração cheio do amor de Deus, da presença de Deus. Vamos louvar então, antes de louvar, né? Vamos orar a Deus, tá bom? Vamos oferecer uma oração. Será que o Rick poderia fazer uma oração para nós? Por favor, irmão. E em seguida, o pastor Marutani. Oi, fazer uma oração. Isso, oração, por favor, irmão. Tá bom, Obrigado. vamos a orar. Fecha sus olhos, inclinamos nuestros rostros, Pai Celestial, en el nombre de Jesús, te agradecemos, Dios, por este culto, Dios, donde vimos, Señor, a prestar, Señor, todo nuestro entendimiento, nuestro corazón para aprender de tu palabra, para alabarte, exaltarte, glorificarte y reconocerte en cada momento y circunstancia de nuestras vidas. Dios, oramos, Señor, para que tu Espíritu Santo venga a trabalhar nuestros corazones, Señor, a transformar a nuestras vidas. Fala através dos louvores, fala através dos testemunhos, sobretudo fala através da pregação de tua mensagem, Senhor. E oramos tudo isso em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado. Senhor Deus, muito obrigado.天の父なる神様、こうして今日にもこのピエダージ教会の兄弟姉妹方と一緒にこの伝道集会をもてますことを感謝いたします。どうぞこのひとときを祝しお導きください。またお言葉を取り継がれる先生の上にもご聖霊様が豊かにお持ちくださって、御言葉を与えてくださいますこともお願いいたします。私たちは御言葉を聞くだけでなく、日々行っていくことができますようにお願いいたします。集われる一人一人も祝しお導きください。感謝しながら、主の皆によってお祈り申し上げます。アメン。Amém. Amém. Amém. Muito obrigado.
irmãos. E vamos então louvar a Deus o hino que está no Cantor Cristão, número 15, Exultação. Vamos louvar juntos esse. Ai Deus, demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto no céu seu Filho bendito por nós todos deu. Oh, graça real foi assim que Jesus, morrendo seu sangue por nós derramou. Herança nos céus com os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto no céu seu Filho bendito por nós todos deu. A crer nos convida ao rasgo de amor nos merecimentos do Filho de Deus. A quem já confia no seu Salvador, vai vê-lo sentado na glória dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto no céu seu Filho bendito por nós todos deu. Amém. Então, Saiu aqui? Muito bom, né? Nós cantamos e estamos agora faltando um mês para o Natal, onde nós celebramos, né, a vinda de Jesus a esse mundo. Nós cantamos então o amor de Deus, né, que enviou seu Filho. Nos amou tanto de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Graças a Deus, né? Pelo grande amor de Deus por nós. Vamos então orar juntos a oração que Jesus nos ensinou? Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, aqui sim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Peço para o pastor Marutani, em japonês. はい。主の祈り。天に増します我らの父よ。願わくは皆をあがめさせたまえ。御国を来たらせたまえ。御心の天になるごとく地にもなさせたまえ。我らの日曜の糧を今日も与えたまえ。
我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず、悪より救い出したまえ。国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。 Amém. Amém. Vamos louvar a Deus mais um louvor, né? Esse louvor, ele é um louvor de consagração a Deus. Eu ofereço minha vida a Ti. É que a gente possa realmente reconhecer que Deus é o nosso Criador, nosso sustentador, Ele é o dono de tudo. Sem Ele nós não somos nada, não temos nada. Não devemos considerar nada do que temos, do que somos, mérito nosso, né? Tudo é pela graça de Deus. Então, cantemos juntos. Ofereço minha vida a Ti. Tudo que sou, tudo que tenho, estão diante de ti, Senhor. Minhas tristezas e alegrias a ti entrego agora, Senhor. Ofereço minha vida a ti, usa o meu viver para a tua glória. Os meus dias são teus, Senhor, que sejam meu louvor, sacrifício agradável. Minha vida eu te dou. O meu passado, o meu futuro, sonhos que um dia se realizarão. Minha esperança e os meus planos, todo meu ser pertence ao Senhor. Ofereço minha vida a ti, usa o meu viver para a tua glória. Os meus dias são teus, Senhor, que sejam meu louvor, sacrifício agradável. Minha vida eu te dou. Dou-te porque me deste primeiro. Tudo que tenho já pertence ao Senhor. A minha vida é tua somente. Me rendo a ti, meu Senhor. Ofereço minha vida a ti, usa o meu viver para a tua glória. Os meus dias são teus, Senhor, que sejam meu louvor, sacrifício agradável. Minha vida eu te dou. Minha vida eu te dou.
que a gente cumpra, né, essa que nós cantamos aqui. É colocar Deus sempre em primeiro lugar nas nossas vidas, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, crendo que todas as demais coisas serão acrescentadas, né, que a gente tenha isso em nós. Vamos agora fazer a leitura bíblica de Gênesis 39, versos de 1 a 9. Eu vou pedir ao um irmão de Araçatuba vai fazer a leitura, por favor, e em seguida a senhora Mariko em japonês. Pode ler, irmão. Com prazer, irmão. Vamos na leitura. José na casa de Potifar. E José foi levado ao Egito. E Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que eu tinha levado lá. E o Senhor estava com José. E foi varão próspero. E estava na casa do Senhor egípcio. Vendo, pois, o Senhor estava com ele, e que tudo o que fazia o Senhor prosperava em sua mão. José achou graça a seus olhos e servia-o. E o pôs sobre sua casa e entregou na sua mão tudo que eu tinha. E aconteceu que desde que pusera sobre sua casa sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que de nada sabia do que estava com ele, a não ser do que o pão que comia. E José era formoso de aparência e formoso à vista. E aconteceu depois dessas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e disse: Deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: Eis que meu senhor não sabe que há em casa comigo, e entregou na minha mão tudo o que eu tenho, tudo o que tem. Ninguém há maior do que nesta casa, senão a coisa que me vedou, senão a ti. Porém, tu és sua mulher, pois faria eu tamanho mal e pecaria contra Deus? Amém. Amém. Muito obrigado, irmão Vitor. Agora a senhora Mariko vai fazer a leitura em japonês, por favor. Senhora Mariko, a senhora Tamai chegou. Será que ela pode ler essa parte? Senhora Tamai, tudo bem? Sim. Gênesis 39, de 1 a 9, por favor. はい。創世記39章1節から、ヨセフがエジプトへ連れて行かれたとき、パロの帝臣で侍従長のポテファイルという一人のエジプト人がヨセフをそこに連れて下ってきたイシュマエル人の手からヨセフを買い取った。主がヨセフと共におられたので、彼は幸運な人となり、そのエジプト人の主人の家にいた。彼の主人は、主が彼と共におられ、主が彼のすることをすべてを成功させてくださるのを見た。それでヨセフは主人にことのほか愛され、主人は彼を側近の者として、その家を管理させ、彼の全財産をヨセフの手に委ねた。主人が彼にその家と全財産を管理させたときから、主はヨセフの家にこのエジプト人の家を祝福された。それで主の祝福が
家や野にある全財産の上にあった。彼はヨセフの手に全財産を委ね、自分の食べる食物以外は何も気を使わなかった。しかも、ヨセフは体格もよく、美男子であった。これらのことの後、主人の妻はヨセフに目をつけて、私と寝ておくれと言った。しかし、彼は拒んで主人の妻に言った。ご覧ください。私の主人は家の中のことは何でも私に任せ、気を使わず、全財産を私の手に委ねられました。ご主人はこの家の中では私より大きな権威を振るおうとはされず、あなた以外には何も私に差し止めてはおられません。あなたがご主人の奥様だからです。どうしてそのような大きな悪事をして私は神に罪を犯すことができましょうか。以上です。アーメン。 Amém. Muito obrigado, senhora Tamai. Então, agora a gente vai passar a palavra. Vamos orar para que o Senhor use, né, a vida do pastor Flávio para trazer a mensagem para nós. Querido Pai, obrigado, Senhor, porque vamos agora juntos ouvir a tua palavra, a mensagem do Senhor através do pastor Flávio. Por favor, Senhor, nos dá ah, um coração aberto para ouvir a tua mensagem, que a gente possa ver o que o Senhor quer nos ensinar nessa noite e para colocar em prática, para fazer tudo aquilo que o Senhor deseja de cada um de nós. Abençoa, Senhor, teu servo, e a tradução também em japonês. Obrigado pela vida da pastora Ruth, que vai traduzir. Em nome de Jesus, amém. 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 Só então, a gente dividir as. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal de Araçatuba. Tem a Ivani, a Kendi, seu Devito, Luísa, Harumi, Sérgio, muito bom ver vocês. Lex, obrigado pela diligência. Seu Oscar Gil, tudo bom? Que bom ter vocês aqui. Tem a Érica e acho que a mãe dela também, dando aqui. Tem o Elias e tem também o Rick. Muito bom estar aqui com vocês, né? E hoje nós gostaríamos de continuar o nosso estudo da série Coração Contrito, né, com a história do José na casa do Potifar, né? Deixa eu só compartilhar a tela aqui. Então, uma das diferenças da Bíblia, né, nesses livros históricos, né, que a gente tem estudado, né, que a gente tem na parte, principalmente da formação da família, da formação da nação de Israel, é que geralmente, né, a história que é guardada para as gerações, né, geralmente, né, nos povos assim, é uma história maquiada, né? Então, as coisas ruins que acontecem na história, né, ou elas são modificadas assim de forma a não ficar tão ruim, ou ela acaba sendo oculta, né? Acaba sendo ignorada e não conta porque é uma parte negativa. Mas diferente, a Bíblia, ela traz muitas histórias assim que você vê que é, não traz um lado positivo das pessoas, né? Então, por exemplo, semana passada a gente estudou o 38, né? Uma história bem estranha da Judá e Tamar, né? Então traz uma história
que até encabula, né, você falar, né, você pregar, você falar uma coisa dessa, né? Tem o seu propósito, tudo, né? Mas se fosse numa história de família mesmo, eu acho que essas histórias seriam ocultas, né? E da mesma forma, essa parte da história de José hoje, né, é uma história também que traz essas verdades, né, que às vezes não, assim, a gente olhar assim e falar, nossa, não tem nada de bom nisso daqui, né? Então, primeiro a história de José, né? Ele foi levado ao Egito, né? E foi comprado, né, como escravo de uma pessoa chamada Potifar, né? Que ele era capitão da guarda do faraó, né? Alguém importante lá do faraó. E comprou dos ismaelitas, né? Então, só que, né, a gente vai ver um monte de justiça, né? Então, José, né, de forma enganada, né, foi dado como morto ao pai, né, pelos próprios irmãos e vendido como escravo, né, e para tirar ele do meio da família, do meio da herança, para não participar da herança, né, e nem ser líder sobre eles, né? Então, é uma história muito feia, né, da família dos 12, né, das 12 tribos de Israel, né? Então, a Bíblia, né, ela não esconde essa parte ruim, né? Ela não esconde essas erros, né, que ocorreram, né? Então, isso traz a Bíblia também como algo diferente, né? Algo que quer trazer a verdade, algo que mostra, né, assim, toda a realidade do coração humano. Então, a gente vê que os ismaelitas, né, filhos de Ismael, na verdade eram primos, né, do pessoal do Jacó, né? Eram parentes, né? E eles compraram, né, um parente, depois venderam e como escravo, né? Então aqui uma injustiça em relação ao José, né? Duas vezes, né? Então pelos irmãos, né? E pelos primos agora, né? E vai lá e ele é vendido como escravo, né? Um escravo daquela época, praticamente ele não tinha direito à própria vida, né? Se você matasse seu escravo, você não respondia a processo, porque a vida do escravo pertence a você. Ele não pode, não tem direito sobre a própria vida. Então, José, né, estava numa situação muito ruim, mas muito ruim mesmo. Uma das piores situações que alguém poderia estar naquela época era do José. Ele não poderia ir embora, ele não poderia fazer nada, ele tinha que obedecer tudo aquilo que Deus não, que o dono dele faria, né? Só que no meio dessa injustiça, né, no meio desse sofrimento do José, né, entre o capítulo 39 e o 38, né, onde José estava 37, 38, onde José estava dentro do buraco, lá dentro do poço, né, gritando, clamando clemência aos irmãos, né, para não morrer sozinho, né, algo de ódio, né? A gente vê alguma coisa mudou dentro do coração de José. Antes, José era o filho preferido, né, do Jacó, de Israel. Ele era protegido, era aquele que tinha privilégio, né, perante o pai, né? E por isso as ações dele também não eram muito legais em relação aos irmãos, né? Ele delatava os erros dos irmãos para o pai, né? Levava má fama, né? Então ele mesmo tinha um coração um pouco não, um coração não muito certo, né? Um coração talvez orgulhoso, né? Um coração talvez sendo o mais novo, né? Porque a mãe dele demorou muito para ter filhos, né? Então ele era um dos mais novos, né? Só tinha mais novo que o Benjamim, mas ele era o segundo mais novo. Ele tinha muita, assim, era muito, talvez, prepotente em relação aos irmãos mais velhos, né?
Então a gente vê também um coração do José, né? Não muito certo, né? E quando ele revela os sonhos, né, dele, né, ele revela como se ele fosse dominar, né? Na verdade, tem todo o significado, né, os sonhos de José, né, mas ele coloca como se fosse algo que Deus revelou para ele e que os irmãos deles tinham que respeitar. Então, o, o José, né, tinha também feito, né, para os irmãos ter raiva dele. O José não era isento, né, da toda a raiva e toda a insatisfação que os irmãos sentiam, né? E lá no meio do buraco, né, lá no fundo do poço, né, clamando pela vida, né, realmente colocando a vida dele em risco, né, a vida dele estava sob risco, né, a gente vê algo mudou, né? Então, coração contrito, né, que significa coração feito em pó, né, coração esmiuçado ou interior destruído, provavelmente com- foi a experiência que o José teve naquele buraco, né? Ele realmente viu que ele não era nada. E ele viu que realmente ele era muito pouca coisa. Que a vida dele, né, poderia passar de uma hora para outra. E uma das coisas que realmente fazem, né, o coração contrito é a gente colocar em xeque a nossa própria vida. Colocar realmente na parede a nossa própria vida, como aconteceu com José, né? É, e nesse momento, né, que José, né, ele realmente confronta a vida dele, né? Eu acredito que ele clamou a Deus. Realmente clamou a Deus quando ele não tinha mais esperança. Então, o coração contrito é esse coração que deixa de ter a esperança nas pessoas, que deixa de ter a esperança na sua posição, que deixa de ter a esperança na sua capacidade e coloca a esperança em Deus, né? Ele clama a Deus e Deus responde. E a certeza disso é no versículo 2, onde fala: Mas o Senhor era com José. Isso daqui é o que vai fazer a diferença nessa história. O Senhor era com José. Então, perto está, né, o Senhor daqueles que têm o coração contrito, né? Eu habito no local alto, né, do sublime, mas também habito no coração próximo ao coração contrito, né? Então, o que que era isso, né? O Senhor era com José e ele se tornou próspero e estava na casa do Senhor, o egípcio, né? O coração contrito, ele abre, né, a possibilidade. O coração que tem essa proximidade com Deus, ele abre a proximidade de realmente receber inspiração de Deus para fazer as coisas. Então, dentro do nosso coração surgem ideias ou surgem formas de pensar que vão acabar transformando o nosso jeito de fazer as coisas, transformando o nosso jeito de a gente tratar as pessoas e dessa forma, né, alcançar prosperidade, ou seja, conclusão, resultado, eficiência naquilo que a gente faz, né? Então, isso é o que acontecia, né? Tudo que José fazia, né, dava certo porque Deus ajudava ele, Deus inspirava ele. A gente estudou a história do Jacó, pai dele, né? Quando ele estava lá sofrendo na mão do tio, Deus inspirava ele de como ele lidava com as cabras.
E provavelmente aqui Deus ensinava a ele em todas as coisas que ele fazia, né? Então, coloca de uma forma bem genérica, né, que tudo que ele fazia, né, prosperava, né? E viu que o seu senhor, né, Potifar, né, que Deus estava com ele e que fazia prosperar em sua mão tudo que empreendia, né? E assim José achou graça aos olhos dele, né? Então, significa que José, né, ganhou confiança do Potifar. José ganhou realmente essa fé, né, essa confiança que é tão necessária no relacionamento entre os homens, né? Então, aqui, a presença de Deus, né, melhora, né, o relacionamento com as pessoas. Então, o coração contrito, né, o coração que tem um Deus próximo, ele ajuda o relacionamento com as pessoas, né? E daí José é promovido, né? É, e ele toma conta de tudo que é da casa de Potifar, né? E o que acontece é que Deus abençoa Potifar, né? Deus abençoa a casa do egípcio, né? Por amor a José. Então, o coração contrito, o coração que tem Deus próximo, traz bênção a todos que estão ao redor. Então, aqui a gente vê, né, essa manifestação de bondade, essa manifestação de amor, no meio de uma história cheia de injustiça, no meio de uma história toda conturbada, no meio de uma história de sofrimento, né? Mas ali, né, a gente vê brotar, né, mesmo nas circunstâncias ruins, né, bondade, né, e realmente bênção, né? Então, vale a pena nós termos um coração contrito, né? Então, Potifar foi delegando mais e mais coisas, né? E tudo que ele fazia estava indo bem, né? Só que os planos de Deus, né, eram outros, né? E os planos de Deus passam por caminhos que a gente muitas vezes não entende, né? O que vai acontecer é que a esposa de Potifar, né, cai em tentação, né? E realmente quer realmente é, ter realmente desejo, né? Tem desejo pelo José, né? E quer realmente ter um relacionamento com José, né? E só que ele, né, responde, tem essa resposta, né? Que eu não posso fazer o mal contra o meu Senhor, né? Então, aqui a gente vê que o coração contrito, né, o coração que realmente é pó, ele não pensa em si mesmo, né? Aqui no caso, ele poderia estar se envolvendo com essa mulher, né, sem que o marido soubesse, né, sem que ninguém soubesse, né, vivendo com prazer, né, vivendo realmente fazendo aquilo que ela queria, né, ele tendo prazer, o marido nem ia saber, mas, né, ele preza, né, por realmente não fazer mal a ninguém, né? Isso é um grande mal para a honra, né, do dono da casa, né? Era uma coisa vexatosa, né? Era uma coisa vergonhosa, era uma coisa horripilante, né, para o dono da casa, né? A esposa dele, né, não tinha nenhuma consideração em relação ao marido, né, de realmente tratar o marido dessa forma. Mas José, né, ele não queria realmente fazer mal a Potifar. Então, o coração que é contrito, ele não pensa em si mesmo, mas ele pensa no próximo. Ele pensou no Potifar, né, não querendo fazer mal a ele, né, mas também
como que ele poderia, com Deus próximo, né, estar fazendo algo tão ruim? Então, o coração contrito tem essa exata noção do coração de Deus habitando no seu coração. E, com certeza, se fizer um pecado, ele sabe que Deus próximo, né, vai estar vivendo, né, vai estar realmente não se agradando disso, né? Então, ele nega, se nega a fazer, né? Até que teve um momento, né, em que a esposa dele, né, coloca ele numa situação ruim, né, em que ele não tinha testemunha para ele, né, ele ficou sozinho com ela, né, ele sai correndo, né, só que ele deixa a capa e ela guarda a capa e acusa ele de ele ter realmente tentado a ele, né. E aí era a palavra dele contra a palavra da mulher, e o Potifar era o juiz, né? E então ele não teve na sua vida mais uma grande injustiça, né? Então Potifar fica muito bravo com a história, né? E envia José à prisão, né? Então agora, antes ele era filho querido, agora ele desce para ser um escravo, né? E agora ele desce, né, para estar na prisão, né, para estar num lugar pior. Então ele vai descendo morro abaixo, né? Então, ele vai descendo situação cada vez pior, né? Só que, de novo, né, mesmo nessa situação ruim, no meio da injustiça, mais uma vez, né, repete essa frase, né? O Senhor era com José. Então, mesmo no meio da injustiça, mesmo no meio da situação ruim, das circunstâncias ruins, né? Não importava, porque era dentro do coração dele, era dentro da pessoa dele, era por dentro, né? Então, há circunstâncias externas, né, não pode afetar o seu coração, a não ser que você deixe. Então, José, ele não deixou realmente a presença de Deus, ele realmente estava com Deus, né? Ele tinha esse coração de buscar Deus, né? E Deus estava com ele, mesmo no meio da injustiça, né? E por isso, né, tudo que ele fazia no meio do cárcere, né, é, dava certo, né? Era abençoado por Deus, né? E daí o carcereiro também, né, fez a mesma coisa que Potifar, entregou tudo na mão de José, né? E José estava realmente abençoando ali, né? O carcereiro, né, ele confiava tanto em José, né, que ele não cuidava mais de nada, e José fazia tudo, né, e tudo dava certo, né? Tudo acabava dando muito certo, né? Então aqui a gente vê, né, que a despeito da circunstância, né, cada vez pior, não afetava o coração interno do José, não alterava a presença dele perante Deus, não afetava o relacionamento dele diante de Deus, né? Ele não falava, Deus, por que que isso me aconteceu, né? Deus, isso é injusto. Deus, isso não poderia ser assim, né? Não tem um momento que ele reclama de Deus. Só fala que o Senhor era com José. Então, o coração contrito, né? Ele realmente tem essa certeza, né? Tem essa confiança, tem essa estabilidade, né? De mesmo dentro das circunstâncias ruins, né, ele realmente poder manifestar a presença de Deus, né? Então, muitos, né, falam, né, muitos que cometem coisas erradas, né, cometem crimes, né, via de regra, eles atribuem alguma injustiça que ocorreu com eles na infância, né?
pai que batia, né? Mãe que não era muito boa, né? Alguma injustiça que ocorreu, né? Que tornou ele, né? Alguém injusto também. Tornou ele alguém que fazia injusto, né? Mas aqui a gente vê que José, né? Apesar de todas as injustiças que ocorreu com ele não se tornou alguém mau, né? Ele não se corrompeu à maldade do sistema, né? Porque o coração contrito, né? Coração que tem a presença de Deus, né? Ele faz, né? A bondade, né? Ele traz a bondade, ele traz a bênção, né? Mesmo debaixo de injustiça. Então, Gênesis 39, né? Traz bem claro essa característica do coração, que tem a presença de Deus, coração contrito. Depois da história, continua a história do cárcere, né? Mas acredito que por hoje já está bom, né? Então, que a gente possa também, né, ter esse coração do José, né? De realmente estar levando bênçãos, estar levando coisas boas, né? A despeito de toda a injustiça que venha ocorrer do lado, de toda injustiça que possa sofrer, da gente não mudar a natureza, não mudar o coração, né, e manifestar a maior característica de Deus, que é a bondade, que é realmente fazer coisas boas, de ser bom, né, a ponto de quem está do teu lado reconhecer, né, Deus está com você e eu posso delegar as coisas para você. Então, a gente possa ter esse coração contrito, tá bom? Então, eu queria encerrar com uma oração. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado pela história do José, que, a despeito das injustiças, a despeito do pecado que rodeava a vida dele, a despeito de tudo de errado que aconteceu na vida dele, o coração dele sempre manifestou a tua presença, sempre manifestou a tua pessoa, sempre manifestou bondade e sempre trouxe bênçãos àqueles que estavam próximos. Pai amado, que a nossa vida cristã possa ser assim, que a nossa vida aqui na Terra possa trazer realmente essa certeza para outras pessoas, que Deus existe e Deus se manifesta através de nós. Abençoa, Pai, a cada um que está ouvindo a mensagem, que realmente isso possa ser uma realidade na vida de cada um. Agradeço e oro, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Passar para o Alex de novo, então, por favor. Ok, muito obrigado, Pastor Flávio, pela mensagem. Agora a gente vai ter um louvor em japonês, em seguida colocar os nossos pedidos de oração ou algum motivo de gratidão queremos compartilhar, tá bom? Vamos, louvor em japonês. 主よ、今私は船の上から一歩踏み
は沈んでしまう水の上に踏み出します。主よ、今私は船の上から一歩踏み出し、イエス様なしでは沈んでしまう水の上に踏み出します。弱いこの足に力を与えて、あなたの御声の上をいつも歩めるように、嵐の中でもただ御顔を見つめ、イエス様あなたと共に歩みます。すべてを捧げます。主よ、今私は船の上から一歩踏み出し、イエス様なしでは沈んでしまう水の上に踏み出します。弱いこの足に力を与えて、あなたの御声の上をいつも歩めるように、嵐の中でもただ御顔を見つめ、イエス様あなたと共に歩みます。すべてを捧げます。弱いこの足に力を与えて、あなたの御声の上をいつも歩めるように、嵐の中でもただ御顔を見つめ、イエス様あなたと共に歩みます。すべてを捧げます。Amém. Muito bonita, né, essa música.
a esses pés fracos. Ele faz uma menção a quando Pedro andou ali pelas águas, né? Ao encontro de Jesus, mas olhando aos ventos, teve medo, começou a afundar e clamou para Jesus salvá-lo, né? E da mesma forma o José, né? O José também passou por grandes turbulências, grandes tempestades, né? Uma situação a qual ele não tinha como sair, né? Mas a vida dele estava na mão de Deus. Ele estava, né? Depois, no final, ele reconheceu isso, né? Que todo o tempo Deus, como a palavra disse hoje, né? Bem claro, né? Deus era com José, Deus estava com José e pôde ali usar a vida dele, né? E Deus também está com cada um de nós, né? Deus está com todos nós, queremos realmente que isso seja realidade nas nossas vidas, né? Que Deus esteja com a gente, nos utilizando como Ele quiser. Amém? Então vamos aqui, lembrando que essa semana tem o aniversário da pastora Kiyoko, dia 26, quarta-feira. Que Deus abençoe grandemente. Quem puder, manda mensagem para ela, parabenizando, louvando a Deus pela vida dela. E tem mais alguém que faz aniversário essa semana? A gente não tem aqui o aniversário de todo mundo, né? Então, se tem alguém aí em Araçatuba, irmão Kendi, essa semana? Não? Muito bem. E já temos aqui alguns pedidos, né? Tem mais alguém que gostaria de colocar algum pedido de oração? Eu gostaria. Pois não, irmão. Oren por. Tengo una alumna de español, o nome dela es Josilaine, y he convidado a ella para ir domingo para a igreja. Josilaine. Convidei este domingo para ir para a igreja. Muito obrigado. Para que Deus Obrigado, toque no irmão. coração dela e ela possa conhecer a Jesus. Ah, sim. Ela que foi hoje, Rick? Não, não, não. Não foi Ah, hoje, não. você convidou, né, para ela ir, né? Vamos orar para que Deus. Convidei para a próxima semana. Isso, para a Ah, próxima semana. ótimo. Sim, Vamos desculpe. então orar para que Convidei ela para a aceite próxima o semana convite, ir né? à Isso. igreja. E eu Muito bom. estou orando para que Deus toque no Obrigado. coração dela. Amém. Ok. Temos mais algum? Não mais? Bom, então vamos orar então, né? Lembrando também que semana que vem tem o culto em conjunto com as igrejas irmãs, né? As igrejas Osana. Então vai ser, cada igreja vai se reunir, né? Domingo que vem às 9 da manhã, das 9 às 11. E aí vai ser conectado do jeito que a gente está aqui, né? Pelo Zoom. Vão ser conectados todas as igrejas e a participação conjunta, né? Então, que aqueles que não puderem estar presencialmente, a gente vai colocar o link no grupo também, né? Mas aqui em Piedade, quem tiver aqui de Piedade e puder ir para a igreja, a gente vai estar lá. Então vai ser uma alegria se a gente puder encontrar, tá bom? E assim, vamos orar para que Deus possa cuidar e de fortalecer cada irmão. Ok.
Vamos então orar então pelos pedidos de hoje, né? E em seguida, no final, o pastor Flávio trazer a bênção apostólica. Eu vou pedir pro Elias orar pelos três primeiros, tá, Elias? Por favor. Elias. Aí eu vou orar pelos próximos 4, 5 e 6. E eu peço o pastor Flávio 7 e 8 e finalizar com a bênção e o pastor Marutani com a bênção apostólica em japonês. Pode começar, irmão, por favor. Ok, vamos orar. Obrigado, Senhor, por mais esse dia, Senhor, por mais esse culto, que o Senhor possa estar sempre abrindo nossas mentes, nossos corações, para que possamos ter cada vez mais de Ti, Senhor, cada vez mais da Sua palavra e que possamos cada vez mais ser espelho, Senhor, que possamos refletir isso em nossas vidas, Pai. Senhor, hoje eu quero agradecer pelo próximo aniversário da pastora Kyoko, Senhor. A pastora que tem andado sempre espalhando a sua vontade, a sua paz, a palavra do Senhor, e tem alcançado tantas vidas com a palavra de Ti, Senhor. Esteja sempre abençoando a vida da pastora, Senhor. Senhor, peço também pela Ivani, Senhor, que ela possa ter cada vez mais saúde, paz, que o Senhor possa estar também estendendo a sua mão sobre ela, Senhor. Cuida da tua serva, Senhor. Senhor, peço também pelo Roberto, pela restauração da saúde, Senhor, que hoje precisa tanto de ti, Senhor, e que também possa estar curando pela palavra do Senhor. Senhor, também peço pela Harumi, pelas bênçãos no trabalho, que o Senhor possa estar encorajando, dando garra e que ela possa estar sempre batalhando, Senhor, crescendo em seu trabalho, Senhor. Senhor, esteja com cada um de nós, que abençoe a nossa semana também, Senhor, sempre nos acompanhando, estendendo sua mão em cada integrante da igreja e os que estão fora da igreja também, Senhor. Esse é o meu pedido, eu oro e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Querido Pai, obrigado, Senhor, por podermos ouvir a tua palavra. Senhor, nos dá um coração como o de José, que ele estava com o Senhor, tudo que ele fazia era abençoado por causa da presença de Deus. E nos ajuda também a termos esse um coração quebrantado, coração humilde, contrito, que possa ser cheio do amor de Deus, da misericórdia, e possamos agir com graça nesse mundo, para que o nome do Senhor seja exaltado, seja conhecido. Pai, peço pelo irmão Hideki, que está ainda com as dores no joelho, que o Senhor possa estar curando, esteja ajudando em toda a necessidade, Senhor. E pela Érica também, Camonzec, ela te agradece, porque o Senhor tem dado vida, o Senhor tem cuidado e que o Senhor possa cada vez mais ali ajudar em todas as necessidades. Senhor Deus, no trabalho, na família, nos filhos. Abençoa, Senhor, a Clarice, o filho, também a netinha e a dona Yuki. Cuida de cada um ali, Senhor, e que eles possam sentir cada vez mais o teu amor, a tua presença. Pai, também agradeço pelo pastor Rideu, que voltou para casa, está sendo cuidado agora na casa. Senhor, por favor, abençoa, que ele possa estar melhorando dia a dia, ajuda ali a família, a Ruth, pastora Kiyoko, a família que está cuidando. Deus dá a graça, dá toda ali a força necessária para que eles possam estar fazendo todo o melhor ali. Obrigado por a vida desses irmão e servo, pelo exemplo de vida que ele nos dá, exemplo de ministério, de serviço a Deus, exemplo de uma vida gasta para o Senhor, que nós possamos seguir as suas pisadas, Senhor. Também agradeço por esse
nessa semana que passou e pedimos que o Senhor abençoe cada um de nós nessa semana, Deus. Que possamos viver dias com dedicados ao Senhor, como nós cantamos, ofereço a vida ao Senhor. Que cada dia seja um dia bem vivido na presença de Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor eterno do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja conosco hoje e para sempre. Amém. ほい、願わくは、主イエスキリストの恵み、御父なる神の愛、聖霊の親しき交わり、今より常しえまで、我らすべてのものと共にあらんことを。アメン。 Amém. Amém. Por último, Senhor, pedimos pela amiga do Rick, a Josilane, que foi convidada para participar do culto, que o Senhor esteja tocando o coração dela, que ela possa considerar esse convite, possa aceitar. E, Senhor, ajuda o Rick ali com cada aluno, que ele possa estar sendo uma influência de Deus na vida dos seus alunos também, para que eles te conheçam. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, irmãos. Amém. Obrigado a todos. Pastor Flávio pela Obrigada. mensagem, Pastora Ruth, que nos traduziu, a cada irmão. Desejo uma boa semana, com a graça e a paz, tá bom? Deus Amém. abençoe. Tchau. Amém. Tchau, tchau. Obrigada. Boa semana a Muito todos. obrigado. Tchau. Boa noite. Boa noite. Oyasumi nasai. Obrigado, então. Que a bênção seja com cada um durante toda a semana. Estamos encerrando a transmissão. Obrigado, irmão Sérgio. Obrigado, irmãos. Tchau, tchau. Amém.